Amém. Paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Bom culto, boa oração, bons momentos com o Senhor Jesus. Jesus Nazareno, pregado na cruz, coberto de sangue, seu rosto ficou, seu rosto cetrino, qual anjo divino, coroa de espinhos, o povo lhe deu. Eloi, Eloi, lama sabachthani, clamava ao Pai, o divino Jesus, o bom Redentor, de novo clamou, sem forças porém, o Mestre expirou, não se maldizia da ingratidão que o povo fizera sem ter compaixão. Lhe deram vinagre, Jesus recusou, sentindo agonia da morte e da dor. Eloi, Eloi, lama sabachthani, clamava ao Pai, o divino Jesus, o bom Redentor, de novo clamou, sem forças porém, o Mestre expirou, a luz se fez trevas, a terra tremeu, morrendo na cruz, o Filho de Deus, rasgou-se o véu da separação, nos dando a graça, a paz e o perdão. Eloi, Eloi, lama sabachthani, clamava ao Pai, o divino Jesus, o bom Redentor, de novo clamou, sem forças porém, o Mestre expirou. Senhor Deus, seu poder é maravilhoso em nossas vidas. A sua manifestação sobrenatural, Jesus, em nós, a sua doce voz que nos guia. Oh Jesus querido, quem pode compreender essa misericórdia infinita, esse amor imensurável, indescritível? Oh Jesus querido, quem pode compreender a grandeza desse amor, se entregando por nós na cruz do Calvário, teu próprio Espírito vivendo em mim, vivendo em nós,
nos assistindo, nos fortalecendo, nos convencendo da justiça, do juízo e do pecado. Obrigado, Deus querido, por todas as bênçãos e maravilhas que temos recebido. A Ti consagramos esse culto, esse momento de meditação na Tua palavra bendita e maravilhosa. A Ti eu consagro cada vida, ó Deus, que vai estar orando comigo nesta hora. Deus, traga uma revelação nova a cada coração, uma palavra rema para cada coração. Traz a cura aos que estão enfermos, ó Deus. Traz a libertação aos que estão cativos. Deus, traz a restauração da comunhão para com aqueles que estão afastados, que estão desligados do Senhor. Tributamos a Ti desde já toda a honra, toda a glória, todo o poder e todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém. Diga graças a Deus. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Nós estamos ministrando uma série de mensagens sobre as últimas frases do Senhor Jesus na cruz do Calvário, antes da sua morte. Na verdade foram 7 frases, e a primeira delas nós já ministramos. A primeira delas foi: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A segunda frase foi: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A terceira frase foi: mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. E hoje eu quero pensar com você na quarta frase que o Senhor Jesus proferiu antes de morrer na cruz do Calvário. E esta foi: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido do aramaico para o português quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 15, e nós vamos ler 2 versículos. Marcos capítulo 15, versos 33 e 34. E diz assim a palavra de Deus: chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. A hora nona clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Vamos orar. Querido Deus e Pai, mais uma vez nos colocamos com humildade, com reverência, com temor e com tremor diante da sua santa palavra, maravilhosa palavra, doce palavra, que nos ensina, que nos encoraja, que nos alimenta, que nos cura e que nos guia. E nós te pedimos nesta hora, por favor, nos abençoa e ministra aos nossos corações. Ó Espírito Santo de Deus, dai-nos revelações novas, dai-nos entendimento, discernimento, capacitação para compreendermos a palavra do nosso Deus. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Esta foi a quarta frase que Jesus disse enquanto agonizava na cruz do Calvário, por amor de mim e por amor de você. E esse texto de Marcos, capítulo 15, 33 e 34, traz o ápice. Ele está narrando aqui o ápice do sofrimento do Senhor Jesus.
o máximo de todo o sofrimento do Senhor Jesus. O momento mais doloroso da vida do Salvador Cristo Jesus. É o grito desolado de Jesus: Deus meu, por que me desamparaste? Nós precisamos compreender um pouco da profundidade do sofrimento do Senhor Jesus ao sentir-se separado de seu Pai. Por que me desamparaste? É a pergunta que ele faz em sua oração. Sem o carinho do Pai, sem o afago do Pai, sem o abraço do Pai, sem contar com o apoio do Pai, sozinho, agonizando, abandonado, até pelo próprio Pai. Jesus estava suportando o horror da ira de Deus sobre o pecado. Nós enfatizamos muito o sofrimento físico, mas essa palavra está falando do sofrimento da alma, do abandono, da solidão, da agonia, o horror da ira do juízo de Deus, neste momento está pesando sobre nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Isto não é brincadeira. Este foi o momento mais agonizante de todos os sofrimentos pelos quais nosso Senhor passou. Nosso Senhor, cujo relacionamento com o Pai era um relacionamento de perfeito amor. E agora, pregado na cruz, impossibilitado até de se mexer, agonizando, pagando o preço da nossa culpa, agonizou do meio-dia às 3 da tarde. E a exclamação é de abandono, arrancada de seus lábios, está expressando a dor da sua alma. E Jesus esteve consciente do início da sua crucificação até o momento da sua morte, até o último minuto da sua vida. Jesus não está delirando, como alguns comentaristas bíblicos julgam. Jesus está plenamente consciente e clamando ao Pai: Deus meu, por que me desamparaste? Em seguida, ele vai dizer: está consumado. Ou seja, Pai, acabou. Pai, eu completei a obra, está consumado, está completo. O sofrimento de Jesus era terrível, mas ele tinha uma coisa só em sua mente: salvar aquilo que ele mais amava neste mundo, o ser humano. O que estava na mente e no coração do Senhor Jesus era isso: salvar o ser humano que estava perdido. A ideia de salvar o ser humano perdido supera todo o sofrimento do Senhor Jesus. Então, o que significa aquele clamor de abandono que ele libera ali na cruz? Ou melhor, pode Deus, o Pai,
abandonar seus filhos quando eles mais precisam? Será que Deus, o Pai, abandona um filho no momento de maior precisão, de maior necessidade? Se a vida de Jesus, o Filho de Deus, foi uma vida de comunhão permanente com o Pai, por que é que Deus o abandonaria no momento mais difícil da sua vida? Deus não abandonou o povo hebreu, permitiu até que eles passassem pelo meio do Mar Vermelho. Deus não abandonou aqueles 3 jovens hebreus na fornalha ardente, Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus não abandonou a Daniel na cova dos leões. E Ele promete nunca nos abandonar. Ele promete que jamais nos abandonará, que nunca nos deixará. O salmista Davi nos lembra isso no Salmo 27, no versículo 10. E ele diz ali: se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Então, como Deus pode abandonar seu filho amado no momento mais difícil, no momento mais crítico? Como o Pai de amor se esquece de seu filho Jesus no momento mais crítico? Se quando ele foi batizado por João Batista, no momento em que ele saía das águas do Rio Jordão, ele ouviu a voz do Pai, a voz que veio do céu dizendo: Tu és o meu filho amado, em ti eu me comprazo. Nós precisamos entender o Salmo 22. E com certeza o Senhor Jesus, quando pequenininho, deve ter aprendido o Salmo 22. Escrito há 700 ou 800 anos antes que o Senhor Jesus viesse ao mundo. Esse salmo já era uma profecia do que aconteceria com o Senhor Jesus na cruz do Calvário. Especialmente o versículo 2, que diz assim: Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. É quase o mesmo clamor do Senhor Jesus, é quase a mesma palavra. Por isso, já era uma profecia do que aconteceria na cruz do Calvário. Mas o verso 3 esclarece, quando diz assim: Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Quer dizer, Deus abandonou seu filho amado na cruz do Calvário, no momento mais difícil, porque Deus é santo. Todavia tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. E você poderia perguntar: mas como assim? Deus, o Pai de amor, abandonou o Filho amado no momento mais crítico na cruz do Calvário, porque Ele é santo. Ouça o que diz a palavra em Hebreus, no capítulo 1, no verso 13. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal,
e a opressão não podes contemplar. Deus é tão puro, Deus é tão santo, que não pode ver o mal, Ele não pode contemplar o mal. E naquele momento, o Senhor Jesus estava pagando o preço do pecado de quem? De todos nós, de toda a humanidade. Ele estava pagando o preço do seu pecado, Ele estava pagando o preço do meu pecado, de todos os seres humanos, de todos os tempos, todos os pecados já cometidos no passado, todos os pecados que haveriam de ser cometidos, todos os pecados imaginados, acontecidos ao longo de toda a história, naquele momento, estavam sobre os seus ombros. Não apenas o pecado de um ou de outro, mas todo tipo de pecado imaginado e praticado, desde Adão e Eva até agora, até amanhã e até depois, todo e qualquer tipo de pecado, todos estavam depositados ali nos ombros de Jesus, na cruz do Calvário. Diga glórias a Deus. Sabe qual é a coisa mais terrível que o pecado faz? A coisa mais terrível que o pecado causa é a separação entre Deus e o homem. O pai não podia estar com seu filho amado nesse momento, porque ele é tão santo, ele é tão puro, que ele não pode ver, ele não pode contemplar o mal. O pai não podia estar junto ao seu filho amado, porque todo o pecado da humanidade toda estava sobre ele, Jesus. Diga louvado seja Deus. A coisa mais terrível que o pecado causa é a separação de Deus. O pior do pecado não é o ato em si. O ato é apenas um ato. A pior coisa do pecado é a separação entre Deus e a sua criatura. Esse é o lado negro do pecado. Esse é o lado mais perverso do pecado, a separação entre Deus e o homem. Na cruz do Calvário, o pecado separou Deus o Pai de Deus o Filho, Jesus. Qual é o conceito que nós temos de pecado? Qual é o conceito que você tem de pecado? Quando perguntam para nós o que é pecado, normalmente respondemos: pecado é a transgressão da lei. Mas ouça bem o que a palavra de Deus diz em 1 de João, no capítulo 3, no verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Note, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Ou seja, antes da transgressão da lei, tem alguma coisa a mais. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, também infringe a lei. Então, antes de ser transgressão da lei, o pecado separa o homem de Deus. Por esse versículo nós podemos entender: todo aquele que pratica o pecado
está separado de Deus e também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Ouça bem o que o apóstolo Paulo relata para nós sobre as consequências do pecado. As obras da carne, descritas em Gálatas, capítulo 5, do verso 19 ao verso 21. E ele faz questão de enfatizar que aqueles que praticam essas obras da carne, esses atos de consequência do pecado, não herdarão o reino de Deus. Ele diz, as obras da carne são conhecidas, ou seja, as obras da carne são manifestas. Estar em pecado é estar na carne. Por isso, a palavra da festa da carne é carnaval. Carnaval quer dizer a festa da carne, a festa da libertinagem, da orgia. Então Paulo diz que o fruto de estar no pecado, a consequência do pecado, os resultados de estar no pecado são esses: prostituição, impureza, lascívia. Lascívia significa sensualidade, idolatria. Você que pensa que pedir a bênção a uma imagem, a uma estátua de barro, de gesso ou de madeira, pensa que isso não tem nada a ver? Ouça bem o que a palavra de Deus diz: não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões. Dissensões quer dizer disputas, desavenças. Porfias quer dizer brigas, discussões, facções, invejas, bebedices, glutonarias. Não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. O ser humano não é pecador porque mata alguém. O ser humano mata alguém porque é pecador. Não é porque ele matou alguém que ele se tornou um pecador. Ele já era pecador. Ele já estava separado de Deus. Antes de matar, já estava no pecado. Porque o ser humano, se não fosse pecador, ele não faria nada disso. Não praticaria nada dessas coisas. Ele pratica essas coisas porque ele é pecador. Porque essas coisas são as obras do pecado. Essas coisas são os frutos do pecado. Essas coisas são os resultados do pecado: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias. Está tudo descrito em Gálatas 5, do 19 ao 21. Às vezes nós somos
muito superficiais em relação ao pecado. Muitas vezes nós amenizamos o pecado, mas a Bíblia não ameniza o pecado. Estamos somente preocupados em não matar, não roubar, não mentir, não adulterar. Tudo isso é pecado, mas estamos preocupados em corrigir os frutos do pecado, ao invés de irmos na raiz do pecado. Vou dar um exemplo, é como alguém que está com uma febre e fica tratando da febre. Ora, se há uma febre é porque há uma infecção. E ao invés de ir na infecção, tratar a infecção, a pessoa fica tratando somente da febre. É preciso ir na raiz do pecado e não amenizar o pecado. O verdadeiro problema do ser humano é o pecado. O profeta Isaías, escrevendo no capítulo 53, Deus, através da boca do profeta Isaías, nos diz, no capítulo 53, dos versos 4 ao 5: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Cristianismo verdadeiro não é apenas uma casca. Cristianismo verdadeiro não é apenas uma aparência. Cristianismo verdadeiro não é superficialidade, mas é uma comunhão íntima e profunda com a pessoa bendita e maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, 24 horas por dia. Diga: Senhor, me ajude. Jesus não veio para que os homens tivessem apenas uma fachada bonita. Jesus veio para desfazer a obra do diabo. Jesus veio para destruir o pecado, para transformar vidas. Jesus não veio para que nós tivéssemos apenas uma aparência de santidade. Não, misericórdia. Jesus veio transformar o coração do homem. Jesus veio limpar a mente, limpar o coração, o interior do homem. E Jesus sabia que limpando o coração, limpando a mente, as atitudes externas do homem seriam boas. Louvado seja Deus. Jesus sabia que transformando o coração e a mente, os hábitos externos seriam bons. Louvado seja Deus. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Amados, convenhamos, ser um belo cristão apenas na igreja? Não. Preciso ser cristão verdadeiro, em casa, na rua, no trabalho, quando estou no mercado, quando estou na feira, quando estou na fila do banco. Ser cristão verdadeiro 24 horas por dia.
O que é pecado? Simples. Jesus é a pessoa justiça. Se alguém é justo, está em Jesus. Em que momento alguém se torna pecador? No momento em que se afasta de Jesus. O ser humano só é justo enquanto está ligado a Jesus, 24 horas por dia. Quem é pecador? Pecador é aquele que está separado de Jesus Cristo. Por quê? Porque pecado é separação de Deus. Pecado também é separação de Deus. Antes mesmo de ser transgressão da lei, é separação de Deus. E a única coisa capaz de separar o homem de Deus é o pecado. O diabo não se alimenta de outra coisa. O diabo só se alimenta de pecado. Ele só tem forças com o pecado. Se tirar o pecado dele, ele morre de fome. E na cruz do Calvário, então, Jesus carregava o pecado de toda a humanidade, de todos os tempos. Por isso ele diz: Eloi, Eloi, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? Porque não consigo te ver, meu Deus. Porque não consigo te ver, meu Pai. Há uma cortina escura me separando de ti, meu Pai. Por amor de mim e por amor de você. Sim, não foi por uma multidão, não foi pelos outros. Ele agonizou ali, abandonado por todos, até pelo próprio Pai, sentindo a dor na alma da solidão, do abandono, do desprezo, por amor de você, por amor de mim. Diga: muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Ninguém tem maior amor do que isto. Entregar a sua própria vida por seus amigos. Somente o Senhor Jesus fez isso. Você que fica invocando outros nomes, você que fica buscando poder e forças em outros nomes, saiba que só o Senhor Jesus tem todo o poder. Quem morreu, quem agonizou na cruz do Calvário, quem deu sua vida e seu sangue por você, foi somente o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nome que está acima de todo nome, e diante do nome dele, todo joelho se dobrará um dia, e toda língua confessará para a glória de Deus Pai: Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Oremos a Ele com gratidão em nosso coração. Curve sua fronte, fale com Deus. Senhor Deus, bendito e maravilhoso, que nos amou tanto, que enviou seu Filho único para morrer em nosso lugar. Deus Pai, Deus de amor e bondade e de toda misericórdia. Querido Jesus, bendirei-te em todo tempo, Senhor. Querido Jesus, o teu louvor estará continuamente em meus lábios e em meu coração. Oh Jesus, o que darei ao Senhor por tão grande benefício? O que darei ao Senhor por tão grande salvação, por tão grande amor e misericórdia para comigo? Em Ti, Senhor, a minha alma se gloria,
porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Não há vida fora do Senhor. Não há paz separado do Senhor. Por isso nós te adoramos nesta hora. Enquanto eu viver, lembrarei sempre do teu nome, honrarei sempre o teu nome e glorificarei sempre o teu nome. Jesus, eu intercedo por aqueles que ainda estão envolvidos com as mentiras de Satanás, ainda estão no engano da idolatria, da feitiçaria, ainda estão perdidos, afastados do Senhor. Mas o Senhor diz, através do profeta Isaías: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai o Senhor enquanto Ele ainda está perto. Ó Deus, a tua palavra diz hoje: se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Eu oro, Pai, pedindo que a tua graça e a tua misericórdia sejam renovadas sobre a minha vida, sobre a vida de cada irmão e de cada irmã que está orando nesta hora. Pai, eu libero a palavra de bênção sobre cada lar, sobre cada família. Ó Deus, cumpra-se o teu plano e teu propósito em cada vida. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração e a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Continue fiel ao Senhor e à sua palavra. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós possamos pedir, imaginar, almejar, desejar. Ele tem algo bom e maravilhoso para os seus filhos. Confia nele, espera nele, recebe a força, a graça e o poder em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, hoje e sempre. Amém.